Olá, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Raifran Batista, pela graça de Deus, servindo a Igreja a Assembleia de Deus na cidade de Santa Inês, estado do Maranhão. Hoje estou iniciando a série Contribuições Literárias do Maranhão para o Brasil e o Mundo. E quero iniciar esta série com uma pessoa que foi de fato um grande instrumento nas mãos de Deus, pastor Estevão Ângelo de Souza. O pastor Estevão Ângelo de Souza nasceu aqui mesmo no Maranhão, na cidade de Araioses, no dia 2 de agosto de 1922. Filho de José Romão de Souza e de Maria Alves de Souza, teve uma infância e adolescência simples, vivendo essas quadras da existência sob os cuidados paternos. Com apenas 21 anos de idade, Estevão Ângelo de Souza tem o privilégio de se encontrar com Jesus. E, logo depois, foi batizado com o Espírito Santo, batizado em águas, e apenas 2 anos depois, teve a confirmação da sua vocação ao ministério pastoral, quando foi autorizado a evangelista em 11 de novembro de 1946. A sua ordenação deu-se em 7 de setembro de 1952. Por muitos anos, pastor Estevão serviu à Assembleia de Deus em São Luís e presidiu a Convenção Estadual das Assembleias de Deus no Maranhão. Mas além de suas lides pastorais e administrativas, Estevão Ângelo de Souza escreveu 12 livros, 2 opúsculos e vasta literatura evangélica em forma de artigo. Por exemplo, muitos artigos no Mensageiro da Paz, na revista A Seara e na revista Obreiro. Seu último livro foi O Padrão Divino para uma Família Feliz. Estava no prelo quando se deu o passamento do nosso querido pastor para a eternidade. Não chegou a ver a sua obra publicada, mas deve ter levado a certeza de que deixava um bom legado a se somar aos outros já concluídos. Suas obras vão desde livros para consultas teológicas, como Os Dons do Espírito Santo, Títulos e Dons do Ministério Cristão e aplicações espirituais e práticas para a vida cotidiana, interpessoal, comunitária e na igreja. De acordo com a ordem, assim, podemos resumir o trabalho literário do pastor Estevão Ângelo de Souza. Ele escreveu o livro Pai Nosso, seu primeiro livro. Segundo livro, O Bom Despenseiro. Terceiro livro, Com Quem Caim Casou. Quarto livro, Características da Igreja de Cristo. Quinto livro, Liberdade para os Jovens. Sexto livro, Relação entre Jovens e Velhos. Sétimo livro, Títulos e Dons do Ministério Cristão. Está aqui, inclusive eu tenho o privilégio de ter essa edição publicada pela CPAD. Títulos e Dons do Ministério Cristão. Oitavo livro, Um Católico que foi Salvo. Nono livro, Os 9 Dons do Espírito, ou Os Dons do Espírito. É o título. Está aqui, a primeira vez publicado, com o título 9 Dons do Espírito Santo. Também edição da CPAD. O 10º livro, Nos Domínios do Espírito, que é uma obra mais abrangente do que essa que foi específica sobre os dons. 11º livro, Os Macacos Evoluídos. Na verdade, o texto não foi concluído. E o último, O Padrão Divino para uma Família Feliz. Também publicado aqui no estado do Maranhão e serviu, foi uma edição especial, isso aqui é de uma edição especial, e edificou milhares de pessoas
em nosso estado e em todo o Brasil. Mas o pastor Estevão também escreveu, antes de passar para a eternidade, 94 páginas datilografadas com o título Nos Rastros de um Servo, ou Os Rastros de um Servo. Esta obra não foi publicada. Ela é de uso exclusivo de sua família e Deus certamente há de prover que essa obra ainda chegue ao conhecimento de todos os leitores brasileiros, talvez dentro de pouco tempo. Alguém da sua família, uma pessoa realmente gabaritada para tal, está fazendo esse trabalho que teremos a alegria de conhecer brevemente. Mas não foi só isso. O pastor Estevão escreveu também algumas lições da nossa escola bíblica dominical. Nessa aqui, por exemplo, ele escreveu sobre Jesus. É uma verdadeira obra de cristologia. O segundo trimestre de 1994 está aqui. Eu tenho algumas revistas encadernadas e está aqui a obra do nosso escritor Estevão Ângelo de Souza. Ele escreveu: Cristo sofreu por nós, a ressurreição de Cristo, a esperança messiânica de Israel, o nascimento virginal de Cristo, a infância e a adolescência de Jesus, o batismo de Jesus e sua unção pelo Espírito Santo. Cristo chama os primeiros discípulos, o tríplice ministério de Cristo, Cristo, o que batiza com o Espírito Santo, Cristo, sua igreja e o mundo, os milagres de Cristo, os ensinos de Cristo e a ascensão de Cristo. Todo o Brasil foi agraciado com estas lições em nossa escola bíblica dominical, segundo trimestre de 1994. Portanto, 2 anos antes que o nosso querido pastor fosse chamado para a eternidade. Mas o pastor Estevão Ângelo de Souza também escreveu sobre a família em uma de nossas lições, por exemplo, no terceiro trimestre de 1987. Ele escreveu sobre a família, a primeira família da terra, o plano divino para a família, o propósito do matrimônio, o início do lar, desenvolvendo o lar, conceitos de economia doméstica, o padrão divino para o marido, o padrão divino para a esposa, o padrão divino para os pais, o padrão divino para os filhos, a disciplina no lar, a proteção do lar e o culto doméstico. Que trabalho excelente! Quantas vidas edificadas, quantas famílias foram abençoadas. E nesta revista, essa outra revista que tenho aqui, o nosso escritor de hoje, do vídeo de hoje, nos escreveu sobre pneumatologia, precisamente no 4º trimestre de 1989. São extraordinárias as lições, a natureza do Espírito Santo, o Espírito Santo no Antigo Testamento, o Espírito Santo no Novo Testamento, o Espírito Santo na conversão do pecador, o batismo com o Espírito Santo, como receber o batismo com o Espírito Santo, evidência do batismo com o Espírito Santo no crente, os dons do Espírito Santo, o Espírito Santo e seus ministérios, como viver cheio do Espírito, ofensas contra o Espírito Santo e a esperança da igreja, o movimento do Espírito Santo hoje. Que Deus abençoe a família do nosso estimado escritor, pastor Estevão Ângelo de Souza. Que todo o seu legado jamais seja esquecido. Os maranhenses, os brasileiros e o mundo inteiro recebeu o impacto da vida deste homem através da sua pena, através do seu ministério literário. Que Deus abençoe e que haja paz. Deus abençoe a família e que haja paz sobre a sua memória. E que todos os seus escritos continuem abençoando vidas no Maranhão, no Brasil e no mundo. Amém.